Fala galera, Gui aqui e hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, nada de reviews, apesar de review tá dando um feedback muito bom pro canal. Tô gostando muito de fazer reviews, que na verdade é mais minha opinião, né, sobre o anime ou determinada série. Eu decidi trazer algo um pouco diferente, uma variedade pro canal. Então eu pensei, o que eu poderia trazer? Aí que me surge a ideia de trazer um pouco sobre, digamos, otakus. Eu pergunto pra vocês, o que seria um otaku? Agi, otaku é aquele cara que assiste anime o dia inteiro, lê mangá, tipo você assim, tem bastante conhecimento sobre anime, mangá, tokusatsu, essas paradas meio que japonesa. Certo, não está totalmente errado, mas eu perguntei no termo original, no sentido original da palavra. Para quem não sabe, a palavra otaku em japonês é originalmente um tratamento respeitoso na segunda pessoa. O humorista e cronista Akio Nakamori observou que a palavra era muito utilizada entre fãs de anime e a popularizou por volta de 1989, quando a utilizou em um de seus livros. Este livro, cujo nome era Emi no Jidai, descrevia um assassino em série que se descobriu ser obcecado por animes e mangás pornográficos, vulgos hentais no caso, né? E que recriava as histórias estuprando jovens garotas. Um tanto quanto perturbadora essa história, né? A história foi inspirada em um assassino real, Totsumo Miyazaki, o que deixa um ar mais tenebroso, né, por volta dessa história. Que na época criou-se um grande tabu em volta do termo e ele passou a ser usado de forma pejorativa para designar qualquer indivíduo que se torna obcecado demais em relação a um determinado assunto. Com o tempo, surgiram diferentes grupos de otaku no Japão, que se identificavam de acordo com seus interesses em comuns. Os mais populares e que têm maior, digamos, indivíduos participando são os anime otakus, que são fãs obviamente de animes, mangá otaku, fãs de mangás, Passokon otaku, fãs de computadores, Gemo otaku, fãs de videogames, Tetsudo otaku, fã de miniatura, action figures, gachapons, coisas do tipo, Ganji otaku, armas e coisas militares. O maior exemplo que eu consigo pensar desse Ganji otaku seria o Kouta de High School of the Dead. High School of the Dead, até agora esperando a segunda temporada. Mas enfim, né? E também temos os Auto Otaku ou Jidosha Otaku, que seriam os fãs de carro, especialistas no assunto. Então, para vocês verem, né? Otaku é um termo bem diferente no significado japonês do que no brasileiro, onde no brasileiro ele é mais atribuído a fãs de anime e mangás em geral. Eu vou contar um pouco da história no ocidente agora, do termo otaku. Nos Estados Unidos, o termo chegou em volta de 1992, com o Anime Otaku no Video, uma mistura de anime e documentário que mostrava a vida dos vários tipos de fanáticos em animação na época, e foi difundido pela revista informativa Animérica como um termo para identificar indivíduos fanáticos como aqueles retratados na animação citada. O termo otaku passou a ser usado de forma pejorativa, designando aqueles que são totalmente fanáticos por um elemento dessa subcultura, no caso, animação japonesa, mangás, tokusatsus, coisas do tipo. O termo foi se popularizando conforme os animes se popularizaram, e graças à internet, o termo se espalhou pelo mundo e pouco a pouco seu sentido foi modificado conforme se espalhava. Mesmo que em muitos países o termo otaku seja usado como um sinônimo para fãs de animes e mangás, em muitos lugares ainda se utiliza o seu significado original, como por exemplo na Austrália. É necessário certa cautela quanto ao uso do termo, pois a multiplicidade de sentidos que ela possui pode gerar conflitos. Por exemplo, aqui no Brasil não tem o mesmo significado que lá na Austrália. Então, se você viajar para outro país, tenha cuidado ao usar esse termo, né? Que você pode acabar gerando uma briga desnecessária em algum evento de anime ou coisa do tipo. Este termo foi primeiramente introduzido no Brasil, provavelmente pelos membros de colônias japonesas existentes no país, que por sinal existem muitas colônias japonesas no Brasil, mas ficou restrito às colônias e ao seu sentido original, o
tratamento respeitoso na segunda pessoa. Porém, o sentido mais novo foi introduzido na época da explosão de Decassegues, ocorrida no final da década de 1980, quando o termo já havia adquirido seu sentido pejorativo e o fluxo de Decassegues do Brasil para o Japão se intensificou. Porém, a popularização do termo, em certa medida até mesmo dos animes e dos mangás, no país se deu graças à primeira revista especializada de animes e mangás no Brasil, a Animax. Em tal revista, utilizou-se provavelmente pela primeira vez a palavra otaku no mercado editorial brasileiro para agrupar pessoas com uma preferência por animação e quadrinhos japoneses. Como pôde ser percebido mais tarde, o significado original do termo e a visão pouco favorável que a sociedade japonesa tinha dos otakus não foi citada. O termo fora citado na Animax como sendo somente um rótulo utilizado por fãs de animes e mangás no Japão, e este foi o estopim da grande polêmica. A omissão de explicações precisas sobre o termo e a posterior popularização de seu sentido, já distorcido, teve repercussões logo de início. Fãs de animes mais velhos e membros da comunidade japonesa que conheciam o sentido original do termo otaku antes da popularização do mesmo foram os primeiros a protestar contra a popularização da distorção do significado da palavra, sendo prontamente rotulados de anti-otakus, por supostamente transformar o termo em algo pejorativo. As discussões sobre o termo dentro da comunidade de fãs de animes se iniciaram, sendo esta a primeira possível polarização aceitável como tal dentro da comunidade. Muitos membros se denominavam como fãs de animes em tentativa de escapar do rótulo otaku, por saberem do significado pejorativo que a palavra carrega e admitirem tal significado como correto, enquanto outra parte se denomina prontamente como otaku e prega que não há sentido pejorativo na palavra. As discussões continuam até hoje, em locais que vão desde fóruns especializados em animes e mangás, mostrando ainda traço de polarização em relação ao termo, sem que chegue a uma conclusão. Nos últimos anos, porém, é cada vez mais comum ver programas através dos meios de comunicação utilizando a palavra otaku em seu sentido alterado, posto que a grande maioria não conhece a história do termo, e são justamente estes que recebem mais atenção da mídia. Bom, sobre essa história do termo otaku no Brasil, eu acho que foi realmente lamentável que o real sentido do termo tenha se perdido, e eu acho bastante pejorativo o termo otaku, e até de certa forma um desrespeito com a cultura japonesa, porque eles pegaram um termo, traduzia, que passava respeito no Japão, e traduziram para uma denominação de fãs de animação. E o pior de tudo é que dentro do Brasil, o Brasil é o país que eu mais conheço que existem os otaquinhos. O que eu denomino otaquinhos? São aquelas pessoas que falam assim: não é desenho, é anime, cara. Pra quem não sabe, a palavra anime ou anime, do jeito que você preferir pronunciar, veio do francês e significa animação. Portanto, um desenho da Disney no Japão também é um anime pra eles. Então, cara, por favor, velho, quando alguém falar assim: você tá assistindo desenho animado? Cara, não responda: não, cara, não é desenho animado, é anime. Por favor, cara, não faça isso, não seja esse tipo de cara. Você parece um retardado mental fazendo esse tipo de coisa e só piora a imagem que as pessoas têm dos otakus, entre aspas, né, em geral. Aí vai ter pessoas que já devem estar pensando: ô Gui, você é contra os otakus, cara? Obviamente que não, eu assisto anime pra caramba. Gosto pra caramba de assistir anime, de mangá, de tokusatsu, coisas do tipo. Só que eu acho que você tem o direito de defender o que você gosta de uma maneira mais séria, de uma maneira mais adulta, digamos. Não sendo um escroto otário que só ajuda a piorar a imagem que as pessoas têm dos otakus, entre aspas, novamente, atualmente, né? Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que eu consegui passar pra vocês mais ou menos da onde surgiu o termo otaku, que eu acho bastante interessante. E se vocês curtirem, eu vou trazer mais vídeos desse tipo. Então, por favor, dê um like aí, se inscreve no canal, compartilha se puder e comenta aí se você gostou, que também já me deixa feliz pra caramba. E vai estar me ajudando também. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.